técnicas com as quais eu trabalho, que são ferramentas quânticas, né? Eu vou mostrar aqui, porque o que é uma mesa, né, radiônica, eu vou só mostrar aqui, ó, para quem não conhece, a Niceia, o Jota, eu acho que não conhece, os outros todos já estão comigo, já sabem, né? Essa é uma mesa de cura radiônica, uma mesa radiônica, né? Então, nessa mesa nós temos ferramentas, tá? Tudo é trabalhado dentro do campo, com a intenção. Então, a gente fala que é uma ferramenta quântica. Por quê? Porque ela funciona através da nossa intenção, tá? Então, nós temos o biômetro, né, que a gente faz perguntas, sim, não, tanto de frequência que está, nós temos aqui onde aqui a gente fala do passado, do futuro, quando deve ser trabalhado as coisas, aqui a gente fala de situações obsessores, espíritos sofredores, seres de outras dimensões, o que pode estar no campo, lavas astrais, etc. Aqui é o potencializador, aqui a gente trabalha os chakras com os orgonites, aqui os arquétipos, então tem, né, cubo de Metatron, chamatrina, várias ferramentas, os gráficos radiônicos, então assim, a gente tem várias ferramentas, aí eu coloco um testemunho, que aqui hoje é egrégora, né, de hoje, que está sendo formada para limpeza. Então, para quem não conhece, talvez seja um pouco complicado entender essas ferramentas, mas para quem já conhece, já entende, sabe, né, que cada uma significa, como elas trabalham. Como que eu faço essa mesa? Então, aqui eu faço um encontro, a gente vai fazer uma vivência, vai dar uma liberada na atenção, depois eu fecho e vou fazer a mesa. Essa mesa vai gravada para vocês em áudio, né, e as ferramentas que saírem, depois eu envio no grupo mostrando o que foi trabalhado, o que foi encontrado. Lembrando que essa mesa, ela trabalha dentro do acástico, ou seja, em todo o tempo, espaço e dimensão, nas nossas vidas, nos nossos corpos, na frequência da nossa consciência. E quando a gente se reúne aqui numa egrégora, que a gente formou uma egrégora, ou seja, o que é uma egrégora? É quando todas as pessoas estão com uma intenção, né? Com a mesma intenção. E nesse caso é uma intenção de cura, de limpeza. Hoje nós não vamos fazer para dinheiro, para saúde, para trabalho, não. Nós vamos deixar a mesa nos dar ferramentas e ela que vai saber o que é a egrégora, o que o campo que se formou aqui está necessitando ser trabalhado, tá? Eu gosto de trabalhar assim porque eu acho que o campo fala mais do que a gente mesmo, com a nossa consciência, com a nossa sabedoria, que é bem pequena, né? Apesar de a gente estudar bastante, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, então a gente não alcança coisas que estão além da nossa visão aqui no 3D, muitas das vezes, né? Então, a mesa, sim, com as ferramentas nós trabalhamos com os mestres, né? A gente chama de mestres ascensos, são nossos irmãos que estão em outro ponto de evolução, né? Eles mesmos não gostam que falar, é melhor, é maior, não existe isso, são seres de luz, são seres de luz como nós também somos seres de luz, né? Mesmo que no momento a nossa luz esteja mais fraquinha, porque a gente ainda está experienciando as nossas sombras, a gente ainda não entendeu muita coisa, e está tudo bem, né? Esses outros seres, eles já entenderam muitas coisas, então eles estão um pouco à frente da gente. E aí eles dão uma mãozinha para a gente. Então, Miguel Arcanjo, Metatron, né? Os mestres dos registros acásticos, todos esses trabalham com a gente. Eu tenho um vídeo aí onde eu explico sobre a mesa, que está lá no YouTube, que, né, quem quiser depois olhar. Mas, enfim, eu vou fazer essa mesa. Quando eu mandar, todo mundo ver, e tá, uns 2 dias depois, eu abro o grupo. Se tiver pergunta, se tiver dúvida, ou se tiver vergonha, ou não quiser falar no grupo, pode ir no meu privado, me perguntar, eu explico, eu converso, tá? Eu tenho um monte de depoimentos, gente, mas sabe quando você não tá nem aí mais para, sabe, eu só quero fazer meu trabalho, eu não quero, que ninguém veja que foi bom, que não foi, isso para mim não é importante, eu não estou preocupada com isso. Às vezes eu acho que é importante mandar um depoimento, porque às vezes a pessoa não sabe, mas eu tá meio perdido, tem alguns no meu Instagram, mas está meio perdido aí nas conversas, porque realmente não importa, a gente não preocupa com o nome, em aparecer, não. A gente só quer fazer um trabalho e quer que as pessoas se curem. Por quê? Porque nós estamos dentro de um campo que muitos chamam de vácuo, né, de nada, mas isso aqui é um campo em potencial de energia que está vibrando milhares e milhares de vezes e que mantém a gente dentro. E dentro desse campo nós estamos todos interconectados, né? Hoje eu estava falando com uma professora amiga minha,
que ela falou que estava fazendo um curso e ela pensou numa coisa e a pessoa que estava fazendo a gravação simplesmente captou o que ela pensou e fez. Ela, sim, sempre vai acontecer, deixa eu ver quem está chegando aqui. Sempre vai acontecer isso, por quê? Porque nós estamos dentro, somos parte. Oi, Sônia, Maria de Lourdes, sejam bem-vindas. Nós somos parte de um todo, de um complexo, e está tudo interligado. Então, o inconsciente lê o inconsciente, o campo fala, né, dentro dele próprio. Então, assim, é tranquilo entender isso quando a gente estuda um pouquinho essas partes, e aí a gente sabe que existe telepatia, existe comunicação sem voz, sim, comunicação pelo olhar, né, tem muitas coisas que a gente percebe. Então, é isso, né? Como quando Tesla fala que se quer entender o universo e pensar em termos de frequência, de energia, é exatamente sobre isso, né? As nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, tudo isso é um conjunto de vibrações ou de energia que estão externando essa realidade que a gente vive, né? Bom, deixa eu ver, eu acho que a gente já pode aqui, acho que eu dei uma explanada boa, né? Se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa antes da gente fazer uma vivência, fiquem à vontade, tá, gente? Não se acanhem. Eu, eu tenho formação em terapias holísticas, então eu tenho vários cursos dentro da terapia holística, né? Mesas radiônicas, constelação familiar, radiestesia, ordometia, e tenho outros cursos, né? Que é o Reiki, os florais, fitoterapia, tenho vários cursos eu gosto de estudar, então eu continuo fazendo. Então, eu estou fazendo agora, terminando um curso de hipnoterapia, né? Eu estou apaixonada e eu já trabalho com a hipnoterapia de uma certa forma, né? Com a hipnose quântica, que é a ericksoniana, né? Que é enfim, que traz sabe, eu gosto, tenho afinidade, vocês sabem, quem me conhece, que eu sigo sempre o meu coração, então, eu não sigo a Matrix, os conhecimentos da Matrix, eu sigo meu coração, e aquilo que ressoa, eu realmente vou a fundo, né? Em breve, assim que eu conseguir tempo, eu vou dar continuidade no curso de homeopatia, no curso de medicina chinesa, que, na verdade, meu sonho era fazer presencial, porque eu sou apaixonada, mas não tenho como, porque é só em Belo Horizonte. Não dá, eu tenho que sustentar meus filhos, então fica difícil. Mas eu tenho todos esses conhecimentos, e eu junto tudo isso e trago isso aqui para a nossa mesa, para as nossas ferramentas, para os nossos trabalhos que a gente faz. Por quê? Porque cada coisa te agrega mais um pouquinho, para que você se torne um instrumento. Mas lembrar sempre, né, gente? É a nossa intenção, o poder verdadeiro, eu gosto muito de falar isso com todo mundo, não está em mim, não está nas ferramentas, não está no meu conhecimento, não está em nada disso. O verdadeiro poder está dentro de cada um, tá? Nós somos deuses experienciando, nós somos o nosso próprio mestre. A gente não foi ensinado assim, por isso a gente não se conectou com essa verdade, mas se vocês se tornarem cientistas daquilo que eu falo com vocês, daquilo que vocês estudam, colocar na prática, vocês vão entender que realmente o poder está dentro de nós. Eu estou cocriando o tempo todo a minha realidade. Ah, mas eu não quero uma vida ruim, eu não quero uma doença. Então, pare, olhe para dentro, silencie a mente, olhe para dentro, olhe para você, e você vai descobrir o porquê de você estar criando aquilo. E eu falo isso para vocês, não é pelas coisas que eu estudei, não. Eu falo isso porque eu ajo dessa forma o tempo todo, buscando a melhoria para mim mesma dentro das minhas crenças, das minhas falas, das minhas atitudes, dos meus pensamentos. E aí a gente vai percebendo, nossa, uau, como eu estava bloqueada, entende? Como eu estava me causando problema por causa que eu estava pensando assim, vendo dessa forma. Então, como diz a Lois Rey, né? Eu não resolvo os meus problemas, eu mudo a minha forma de vê-los. Então, quando eu mudo a forma de vê-los, eles se resolvem sozinhos. Isso é uma coisa que eu amo dizer, porque é a pura verdade, sabe? É a pura verdade. Então, quem está comigo, me acompanha, vê, né? Eu conto as minhas histórias, eu gosto muito de falar da minha vida, porque eu não tenho que falar da vida dos outros, eu tenho que falar da minha.
né, das minhas experiências. Então, eu tenho muitas experiências que comprovam exatamente que o que está dentro, o que está no pensamento, é que vai trazendo a criação do universo, que é seu, é único, é você. Aí a gente esbarra nas outras pessoas, né, que são as nossas outras partes, os nossos espelhos, né, as nossas ferramentas de cura, né, eu falo que o outro é a nossa ferramenta de cura. Então, a gente precisa aprender a olhar dessa forma para que a gente consiga sair do lugar que a gente está e alcançar o lugar que a gente deseja, porque a gente nasceu para ser a nossa melhor versão, a gente nasceu para ser livre, para ter consciência, para ter saúde, para ter abundância, prosperidade, para ter tudo. Mas, infelizmente, uma minoria que controlou o planeta vários e vários e vários anos, colocou um monte de coisa errada na gente e a gente acreditou. E, infelizmente, isso vai sendo passado de mãe para filho, né? De avó para neto, de filho para filho, e vai sendo passado, repassado, e vai sendo repassado. As pessoas não questionam, né? É igual aquela história tem uma história da moça que fazia um frango de um certo jeito, né? Ah, tem que fazer assim, colocar assim no tabuleiro. Não sei se vocês já ouviram. E aí, um belo dia, uma das mulheres da família que seguiam a receita resolveu perguntar, mas por que que tem que ser assim, né? E aí a outra falou, uai, porque a primeira pessoa que fez lá, ela cortou ali para colocar assim, porque era mais prático, e aí ficou sendo repassado que a receita teria que ter sido teria que ser feita assim. E todo mundo acreditou que tinha que ser feito assim, porque era a forma correta. Não existe forma correta, de fato, em nada, né? Existe aquilo que ressoa com você, e a gente não tem que seguir. Eu falo muito isso, mas é radical falar isso. Gente, claro, nós temos normas, nós temos leis, né? Nós vivemos num sistema, nós precisamos respeitar as pessoas, respeitar as regras, mas não quer dizer que nós tenhamos que ser como, como é programado para a gente ser. Você tem que ser conforme a sua consciência, conforme aquilo que faz seu coração vibrar, conforme aquilo que te faz bem, sabe? Até porque, para você fazer suas escolhas, se você continuar seguindo aquilo que colocaram que, né, que te diminui, que tem que ter um mestre, que tem que ter dinheiro, que tem que ter político, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, para que a sua vida seja melhor. Se você continuar seguindo isso, você vai continuar infeliz e frustrado, né? Porque não vai mudar muita coisa. Mas quando a gente começa a entender que nós temos o poder de mudar a nossa vida, a nossa realidade, né, aqui dentro da nossa casa, começar pelas famílias, pelas pessoas que estão à nossa volta, né, o amor incondicional que a gente precisa praticar, mas o primeiro amor incondicional para nós mesmos, né, para que a gente não ultrapasse os nossos próprios limites e fique em ambientes tóxicos, em deixar de viver nossa vida para cuidar de outras pessoas, né? Tem gente que radicaliza comigo quando eu falo isso, mas olha, minha mãe está de cama e não tem quem olha, eu preciso parar minha vida para olhar. Não, de fato você não precisa parar sua vida para olhar. Você pode arrumar um outro meio, pagar uma pessoa para olhar, ficar com ela meio período, né? Mas não deixar a sua vida de lado, porque quando ela se for, e quem está aqui sabe que eu estou falando, pode me dizer se eu estou mentindo ou não, se quiser, se não quiser, está tudo bem, né? Você vai me dizer se a sua vida não ficou toda estagnada e você agora está um pouco perdido sem saber o que fazer dela, né? É só responder para si mesmo, né? Porque, infelizmente, são visões que a gente tem turvas, né? Onde tira o foco da gente mesmo e põe o foco nos outros, nem filho, nem marido, nem trabalho, nem dinheiro, nem político, nem igreja, com todo respeito. O único foco que a gente precisa ter é na gente mesmo. Então, quando a gente se propõe a fazer um trabalho como a gente está fazendo hoje, a gente está se propondo a uma mudança, porque é um trabalho que está bem longe da maioria dos paradigmas, né? Porque é um trabalho no quântico, dentro do campo, né? Mas é um trabalho que tem resultados maravilhosos, que eu tenho muitas pessoas. Eu não faço propaganda do meu trabalho, né? Quem me conhece sabe. Meu trabalho é de boca em boca, e toda hora tem gente mandando Pix para eu fazer mesas particulares, para eu fazer. Eu não paro, né? Eu mudei de profissão
entre aspas, eu estou com mais uma, porque eu abri um negócio aqui agora e estou vendendo açaí, vendendo pastéis, porque eu estou amando cozinhar, eu estou amando fazer isso, eu estou amando essa nova experiência, porque eu sou assim, eu sou uma buscadora, eu não paro. Então, tudo para mim agrega, né? Então, eu me divirto, a hora que eu cansar, eu mudo, mas eu vou continuar sendo aquela pessoa que ajuda outras pessoas a se curarem da melhor forma que eu puder. Mas eu coloquei foco agora no meu coração pediu para fazer isso, eu estou fazendo isso. Pediu para eu sair dos outros empregos que eu tenho, eu saí, sabe, sem medo. Ah, o dinheiro diminuiu, o dinheiro fixo, né, que a gente tem essa mania de segurar no fixo, ah, esse eu vou ter todo mês. O dinheiro fixo diminuiu, né? Mas eu tô com medo? Não, porque eu sei que o universo, ele vai trazer para mim aquilo que eu preciso. Então eu não me preocupo, eu já aprendi a soltar, eu já aprendi a liberar tudo isso. É forma de ver as coisas que faz as coisas mudarem. Quando eu entendi isso, de fato, porque você entender uma coisa e você entender de fato é você colocar em prática. Quando você coloca o seu conhecimento, seja ele qual for, em prática, de verdade, e lembra, a gente não engana o universo, a gente pode enganar o outro, né? A gente pode enganar a gente mesmo, mas o universo a gente não engana, né? Porque tudo é frequência vibracional. E quando você entende isso, e você realmente muda e coloca em ação os conhecimentos, tudo, você muda a sua vida. É questão de tempo. Não tem muito segredo, não tem milagre, sabe? Não tem nada caindo do céu, de fato. Tem mudanças verdadeiras dentro de você que vai fazer com que você acesse ferramentas, com que você acesse mudanças, com que você construa uma nova realidade para você. E quando a gente começa a entender isso, a vida vai de vento em popa. E é tão fluido, gente, é tão fluido, sabe? Eu uma hora tenho vontade de escrever um livro da minha vida, porque eu acho que vai servir de exemplo para muita gente, assim, porque a minha vida é uma história que eu vou falar para vocês. É linda de ver, porque é uma história de, sabe, de renascimentos e renascimentos e renascimentos de mortes terríveis, mas que com conhecimento eu fui reconstruindo, recomeçando e mudando e alcançando tudo que eu alcancei até hoje, desde 9 anos de idade, eu e eu mesma. Porque apesar de ter filhos, de ter mãe, de ter pai, de ter família, eu sempre fui extremamente sozinha, né, abandonada, rejeitada, e nem isso me parou, sabe? Eu fui mudando, mudando, e até hoje eu estou tomando floral para limpar, porque tem coisas que são muito fortes. Então eu mesma estou me curando para que eu continue curando pessoas, trabalhando com pessoas, ajudando, curando pessoas, não. Trabalhando para que as pessoas se curem, sendo aquela pontezinha, né? Porque ninguém cura ninguém. Quem se cura é a gente mesmo, não é verdade? Mas então, dito isso, acho que hoje não entra mais ninguém. Eu vou pedir para vocês. é, Vocês querem falar alguma coisa? Se quiserem, fiquem à vontade. Eu pensei em pegar um dos meus oráculos para tirar uma cartinha. Estou com um aqui da constelação familiar. Só tirar uma cartinha para ver. Se alguém quiser falar, pode falar. Uma cartinha para essa egrégora aqui, só para a gente ver qual é o recadinho que tem para todos, né? Um geral para a egrégora. Ó, já pulou uma aqui, ó. Reconheço e sou grato pelo amor que me deste. Olha, está relacionado à nossa família, né? Está relacionado ao nosso pai, nossa mãe. Não sei se dá para vocês verem, mas enfim, eu adoro, né? Eu sou bem bruxinha, adoro essas coisas. E é isso, gratidão é um primeiro passo para que a gente mude a nossa vida. Aconteça o que acontecer, seja quem for, nosso pai, nossa mãe, gratidão. É o primeiro passo. Por quê? Porque nos deu a vida, né? Gratidão por estarmos vivos. Gratidão por termos olhos. Gratidão por termos nariz, boca, ouvido, cabelo. Gratidão por existirmos. Gratidão por termos um planeta tão abençoado. Gratidão por termos pessoas abençoadas em nossa vida. E gratidão maior ainda por termos pessoas não tão abençoadas em nossa vida. Porque essas pessoas, porque essas situações vai fazendo a gente crescer, vai fazendo a gente amadurecer, vai fazendo a gente evoluir. Gratidão
Gratidão pelas coisas boas que me acontecem, gratidão pelas coisas ruins. Eu amo estar no estado de gratidão. É estado de consciência. Não é palavras, não é da boca para fora. É estado de consciência. Então, o ser grato é uma das principais mudanças na nossa vida para que a gente acesse as outras que vão chegando. Quando eu estou grato, o universo entende que eu estou feliz. O que é que ele vai me dar mais? Mais coisas para eu ser feliz. Se eu me revolto, coisas para eu me revoltar. Se eu fico com raiva, mais situações para eu ficar com mais raiva. Ele só entende frequência, ok? Tem gente me ligando aqui, ó, minha mãe. Desligar, né? Olha para vocês verem, falando de gratidão e de mãe, a minha mãe me liga, parece que ela sente. Bom, ela me aguarda. Então tá, gente, vamos à nossa vivência, porque eu tô com meu iFood aberto, trabalhando, mas eu sei que não vai vir nenhum pedido até eu terminar aqui, porque assim eu cocriei. E é assim que funciona para mim. Vamos lá. Eu gostaria que vocês. Vamos fechar os áudios? Espera aí, deixa eu ver quem está com o áudio aberto. Ninguém quis perguntar nada. Deixa eu fechar os áudios aqui, porque aí eu vou fazer. Tá todo mundo agora com o áudio fechado? Ok. Eu vou pedir para vocês, Mara, se der, senta, relaxa, coloca um fone ou deita se quiserem, né? Vamos relaxar. Eu quero que vocês desacelerem um pouquinho, né? Deixem lá fora tudo aquilo que pesou o dia todo, ou que vem pesando, né? As preocupações, o pensamento, o cansaço, né? O estresse, o desânimo, a desesperança. A gente está vivendo um momento onde tudo isso está muito forte em todos nós, né? E a gente precisa ter a sabedoria dentro da gente para poder conectar com o melhor e não com o pior. Então, vamos deixar todo o peso, toda a dor, toda a tristeza lá fora. Essa vivência hoje é um convite para a gente voltar para dentro. Toda vez que eu faço uma mesa radiônica, eu falo para vocês, não é a mesa que cura, é vocês, é estado de consciência. Então, primeiro ponto, o inconsciente abriu para aceitar a cura. A mesa vai entrar limpando. Mas segundo ponto, transformação do que eu penso, transformação do que eu sinto. O coração, ele vibra 5.000 vezes. Ele é o eletromagnético, ele é o magnético, o elétrico é o cérebro, né? Então, ele é o que atrai. Então, o que meu coração está emanando é muito importante, é o mais importante no planeta. Prestem atenção nisso. E aí a gente consegue modificar aquilo que não está agradando a gente. Então, vamos lá. Quando Nicolas Telas, ele dizia, né, que se quisermos entender os segredos do universo, precisamos pensar em energia, frequência, vibração. Se a gente tivesse aprendido isso desde bebê, o quanto a gente não estaria uma vida mais evoluída em um patamar melhor de entendimento das coisas, de cocriação, né? Então, vamos lá. Eu sei, eu acredito muito que aquilo que sentimos cria, né, os campos, porque sai de dentro de nós e externa. Então, eu vivo isso. Para mim, essa é uma realidade que eu não descarto em hipótese nenhuma. Talvez a única coisa nesse planeta que eu aceite de fato como verdade, para mim, para a minha vida, é que eu estou criando a minha realidade o tempo todo. Então, isso se chama autorresponsabilidade também, né? E está muito ligado a outras coisas, a neurociência, a inteligência emocional. Então, é só estudar um pouquinho que a gente vai conseguir perceber as ramificações e entender até além do metafísico, digamos assim, né? Do quântico, né? Que a gente gosta muito de usar essa palavra, mas enfim, vamos lá. Quando a gente está com medo, ansiedade, culpa, tristeza, o nosso corpo, ele responde. E quando a gente está em amor, presença, gratidão, ele também responde. Tem uma técnica que eu gosto de usar com as pessoas, eu vou fazer com vocês rapidinho. Espero que vocês estejam aí sentadinhos, relaxados, fechem os olhos já, fechem os olhos, respirem profundamente e imaginem que vocês estão na cozinha de vocês pegando um limão. Quem está comigo sabe que eu gosto muito de fazer isso, que é uma forma muito forte da gente perceber o quanto o corpo responde e que dirá o resto aos nossos pensamentos, né? Então, pegue o limão, vai lá onde tem um limão, pega uma faca, parte esse limão no meio. Pega essa metade desse limão que você partiu e espreme ele na sua boca. Sinta o limão na sua boca.
Consegue perceber o limão? Consegue sentir o limão? Quem se entregou aí no processo, conseguiu perceber que a boca salivou, né? Encheu de água, pode ter sentido até um arrepio no corpo do azedo. Para quem se entrega no processo, essa é uma técnica que ela é muito prática e muito para percebermos o quanto nossos pensamentos interferem no nosso corpo, interferem no nosso campo, interferem em tudo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, começar vigiando pelo pensamento mesmo, né? O que a gente está pensando vai gerar uma crença, que vai gerar um sentimento, o sentimento vai gerar uma realidade. Então, precisamos nos preocupar com isso dentro de nós o tempo todo, que é orar e vigiar o tempo todo, né? O vigiar os pensamentos, né? Para que não se tornem sentimentos ruins, e as ações, né? E trabalhar dentro daquilo, orar, né? Agir, fazendo a mudança, fazendo a transformação. Então, hoje, nós vamos permitir uma limpeza, não porque exista algo errado em vocês, gente, porque está tudo certo o tempo todo em todo mundo, cada um no seu tempo, cada um na sua evolução, né? Todos somos um universo, todos somos especiais e únicos. Então, isso é o que eu acredito de fato. Mas porque, às vezes, a gente vai acumulando dores, emoções, pesos, energias que a gente nem percebe. Então, por isso a gente vai fazer essa mesa, e eu acredito que vocês vieram por esse motivo, né? Então, agora eu quero que vocês fechem os olhos, nós vamos fazer uma respiração profunda, se entreguem no processo, gente, tranquilamente, confiantes, tá? Não vai acontecer nada de ruim, vai ser bem tranquilo. Respirem profundamente, inspirem pelo nariz e soltem lentamente pela boca. Permitam que o corpo de vocês relaxem, permitam que a mente desacelere e, principalmente, permitam-se receber essa calma, essa consciência, essa conexão com o campo. E, principalmente, mais ainda, a limpeza que nós vamos fazer hoje. Se preparem, abram o campo de vocês com muito amor, com muita gratidão, para que vocês recebam as ferramentas que vão agir no campo de vocês hoje e que seja naquele campo que você precisa, que você deseja que seja curado, que seja limpo. Soltem os ombros, relaxem a mandíbula, sintam o corpo de vocês, entendendo que agora vocês estão seguros. Respirem mais uma vez, respirem profundamente, soltem lentamente pela boca. Imaginem raízes saindo dos pés de vocês e entrando profundamente na terra, como se a própria terra estivesse sustentando cada emoção, cada dor e cada cansaço. Nós estamos agora nos conectando com Gaia, com a nossa mãe, com esse paraíso maravilhoso. Lembrem-se, vocês não precisam carregar tudo sozinhos. Sintam a respiração, sintam o corpo presente, sintam o agora. Essa mesa ela vai acontecer na hora certa e ela acontece no campo com a intenção. Então, sinta, entregue, intencione aquilo que você deseja limpar, aquilo que você deseja curar no seu campo hoje, conectados com Gaia, como um só. Nós vamos limpar padrões repetitivos, cansaços emocionais, dores ancestrais, pensamentos limitantes, vínculos energéticos que drenam a nossa força. Enfim, respirem. Agora vamos nos conectar com a fonte criadora, com o alto. Imaginem agora uma luz dourada descendo sobre cada um, entrando pelo topo da cabeça, percorrendo lentamente todo o corpo de vocês. Essa luz, ela dissolve medos, dissolve pesos,
dissolve tudo aquilo que não pertence mais ao caminho de vocês. Nós vamos retirar dentro do que for permitido por cada um, porque aqui a gente não faz nada que não seja permitido. Nós vamos tirar tristezas reprimidas, esgotamento, ansiedade, todo sentimento de abandono, rejeição, injustiça. Tudo nós vamos permitir que venha à superfície para ser liberado. Nós vamos agora transmutar, então conectados com o alto, conectados com Gaia, né, através das ramificações, através dessa luz. Imaginem que vocês são como um tubo, né, que está recebendo essa luz e que os pés estão conectados e presos à terra como se vocês fossem uma árvore, tá? Então vocês vão sentindo-se assim, conectados, deixando fluir tudo aquilo que está incomodando, que está sendo ruim, para que isso seja liberado hoje nessa mesa, tá? E essa luz vai dissolvendo tudo isso, e nós vamos agora visualizar uma chama violeta, que é a luz da transmutação, né? Quem conhece, né, a chama de Saint Germain, quem conhece, sabe, imagine que você está dentro de uma fogueira violeta, com chamas violetas, e você está ali transmutando, limpando, curando tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que está no seu campo, que não pertence mais, que não ressoa mais com a sua energia, que não te faz bem, você está agora deixando ir, limpando e liberando para terminar a limpeza na mesa daqui a pouco. Nós vamos dissolvendo as energias densas, dissolvendo os pensamentos repetitivos, né? Tudo aquilo que não pertence no caminho de vocês vai saindo agora. Se você sentir sono, arrepio, emoção, vontade de chorar, está tudo bem. O corpo, ele fala, e a energia, ela se movimenta. Então, repitam mentalmente: eu libero o que pesa. Eu libero o que me limita. Eu libero o que não pertence mais à minha frequência. Vou falar mais uma vez. Eu libero o que pesa. Eu libero o que limita. Eu libero tudo o que não pertence mais à minha frequência. Respirem profundamente, deixem ir, como se fosse uma fumacinha saindo, tudo isso que não faz bem. Deixem sair tudo aquilo que incomoda, que dói, que não está ressoando. Soltem o peso, inspirem luz e soltem o peso, as dores, as tristezas. Luz, dor, relaxem, se entreguem. Talvez vocês não entendam tudo racionalmente, mas energia não precisa ser entendida para ser sentida. Eu sei que cada um vai sair daqui um pouco mais leve, um pouco mais consciente, um pouco mais conectado consigo mesmo. E aquilo que precisa ser liberado, vai ser liberado hoje, com muito amor. Nós vamos iniciar. Nós vamos retirar aqui na mesa tudo aquilo que for permitido. Então, respirem profundamente. Podem abrir os olhos de vocês. Busquem manter esse estado de conexão durante o resto da semana. Só vocês podem fazer essa mudança no campo de vocês. Se tiver pesado, se tiver estressante, se tiver, né, cansativo, doloroso, respirem fundo, conectem com vocês mesmos, com o coração. Façam essa ligação com a fonte criadora, façam essa ligação com a terra. É mental. Façam, falem, soltem, liberem através da respiração. Todos vocês podem fazer isso. E é excelente, é muito bom esse exercício. Sem pressa, sem medos, sem culpa, sem desespero, sem preocupações. A gente é uma consciência experienciando e a gente não pode mudar o amanhã. A gente não pode mudar o futuro. A gente não pode ir lá no futuro e mudar.
ainda, né? Dizem que tem máquinas do tempo, né? Mas a gente não tem essa máquina. Mas mesmo assim, se a gente for lá no futuro e mudar coisas, a gente precisa ir no passado e mudar coisas. Então, porque é tudo conectado. Então, soltem, relaxem, vivam o hoje, o agora. Quando a gente vive assim, a gente muda a nossa vida, já é o primeiro passo para mudar a nossa vida. Aí, com o estado de gratidão, é o segundo passo. Com o autoconhecimento, é o passo que finaliza tudo. Me autoconhecendo, sabendo o que eu estou pensando, como eu vejo as coisas, quais são minhas crenças, quais são meus medos. Eu vou olhando para tudo isso e eu vou soltando. Eu preciso ter medo? Bom, eu sou radical, sabe? Eu sou uma consciência no corpo, experienciando. Eu não sei a hora que eu vou partir do planeta. Eu vou procurar viver melhor possível? E sou parte de uma fonte, eu sou parte de um todo, eu fui criada. Por que que ele não vai cuidar de mim? Ele não é o humano que abandona filho. A fonte criadora não. Ele cuida, ele provê o tempo todo. Então eu aprendo a soltar, eu aprendo a relaxar, eu aprendo a viver um dia de cada vez, eu aprendo a ser quem eu sou de verdade, sem filtros, sem medos e sem querer caber na expectativa dos outros. Porque viver querendo caber na expectativa dos outros nos faz mal. Viver para os outros 100% errado, não devemos. Isso é para quem quer atenção, para quem quer reconhecimento, para quem quer amor, para quem está querendo migalhas de amor. Não, eu preciso ser eu, viver eu. Depois viver o filho, viver o marido, viver a mãe, viver o pai, viver os vizinhos. Primeiro eu. Jesus falava, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Primeiro eu. Não é um eu egoísta, é um eu altruísta, porque quando eu me amo, me valorizo e me respeito, eu me torno a minha melhor versão e eu sou amor para as outras pessoas e não raiva, frustração, dor, mágoa, tristeza. Entendem? O campo, ele fala. E quando eu estou bem comigo, o meu campo fala. Meu campo mostra. É muito simples, é só observarem. Energia, ela não precisa nem ser entendida de forma nenhuma, ela precisa ser percebida, sentida. Porque todos sentem, todos sentem. Hoje a gente vive num mundo que tem muitos autistas, né? E o autista, ele vive no aqui e agora, ele vive no mundo dele, ele sendo ele, e ele percebe. Então, ele percebe quando a energia de uma pessoa não é boa. Por quê? Porque ele está conectado totalmente, diretamente ligado com a fonte criadora. Ele não está preso nas coisas do mundo, nas contas, nos problemas, né, nas coisas de fora, nos bens. Nada disso. Ele está conectado com a fonte, simplesmente existindo e sendo ele, sem filtro. E aí ele encontra dificuldade, né? Porque as pessoas não entendem. Mas se você parar para observar e olhar esse lado, eles se revoltam, porque eles veem muita coisa ruim, muita coisa difícil, muita energia densa no planeta, eles não dão conta, porque eles percebem, eles estão conectados com o campo o tempo todo, então eles sentem muito mais do que a gente, né? Eu sou bem conectada, eu sinto muitas coisas, mas não é tanto quanto eles, mas eu que sinto menos, eu já sinto às vezes, né, dificuldade, imagina eles que estão totalmente conectados, né, em muitos dos casos. Bom, dito isso, feito a nossa vivência. Ah, Mafalda, ficou mais leve? Pois é, que bom. Fico feliz. É isso. É sobre isso, gente. Esses momentos que a gente para, que a gente se conecta, né? Principalmente quando a gente está em egrégora, nós estamos fazendo um estudo toda segunda-feira, né? Da espiritualidade, do livro de expansão de consciência do Neville Goddard, que é maravilhoso, e a gente faz esses momentos, às vezes eu entro estressada, chateada, e eu faço assim, saio relaxada, saio bem, saio leve, sabe? Porque a gente para um momento para focar nas coisas que vão trazer mudanças e, de fato, dar atenção para aquilo e tirar a atenção das outras coisas que nos estressam, que nos faz mal, que não estão do jeito que a gente quer. Mas a gente precisa lembrar, nem Deus
faz as coisas do jeito que a gente quer, ou do jeito que ele quer, na verdade. Ele deixa a gente escolher através da nossa frequência, que a gente chama de livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que a vibração que a gente emana para o universo, que são as nossas escolhas, e que muitas vezes são escolhas que nós não escolhemos de fato com a consciência, porque está no nosso inconsciente, é mais forte que nós. São as nossas dores, nossos traumas, nossas rejeições, nossos abandonos. Entendem? Ah, mas minha mãe não me traumatizou, não. Traumatizou, e sinto muito te informar. Eu traumatizei meus filhos pra caramba, e hoje eles falam comigo. Infelizmente, a gente vai corrigir, falar uma coisa, às vezes na hora da raiva, você fala, menino, você é burro, menino, você não dá conta de nada, você é mole, deixa de ser preguiçoso demais. O que é que você está fazendo com seu filho? Destruindo a autoestima dele, destruindo qualquer possibilidade que ele tem de se tornar uma pessoa melhor, porque ele vai acreditar. É você quem está falando, é a pessoa que tem mais peso na vida dele. Então, nós, mães, somos as que mais amamos, mas somos as que mais causamos danos nos nossos filhos também, né? É forma de ver, mudar a forma de ver para entender as coisas e fazer diferente, tá? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu, como sempre, eu amo, né? Estou muito feliz quando eu faço esses eventos aí com vocês. Gosto muito, sou muito grata. E que bom que vocês vieram, né? Que Jesus abençoe imensamente cada um de vocês. Que a vida de vocês seja a vida que vocês desejam, né? Se vocês colocarem em prática os conhecimentos, as falas, as vivências, enfim, o que vocês buscam, né, em termos de mudança para a vida de vocês, vocês com certeza vão se tornar melhores e vão ser mais felizes. Agora eu vou fechar aqui e vou fazer a mesa gravadinha e mandar para vocês no grupo, tá bom? Qualquer coisa, eu estou no privado, é só me chamar. Combinado? E quem quiser depois sentir no coração, quiser fazer uma mesa individual, estamos aqui para fazer, tá bom? A agenda está bem cheia, né? Porque eu estou trabalhando de manhã, trabalhando de tarde, fazendo academia, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha gata, cuidando dos outros, então vocês sabem como que é a minha vida, né? Mas a gente vai sempre arrumar um tempinho para poder atender os outros, tá bom? Gratidão eu, Núbia. Prazer vivê-la novamente. Que assim seja, gente. Boa noite para vocês. Um beijo no coração.